o senhor pode contar. Eu começo, então tá. Bom, boa noite. Estamos aqui retornando para a live 3 do encontro com as simetrias da natureza. A live 3 nós já fizemos a versão acadêmica e agora nós estamos partindo para a versão cidadã, para a versão mais popularizada, que nós vamos tratar, então, basicamente, do período de 1940, abrangendo toda a guerra, até 1959. Para, então, na live 4, tanto na versão acadêmica quanto na versão cidadã, nós passarmos para a década de 60, que vai ser muito interessante. Mas eu devo dizer que a década de 50 também é muito interessante. Até o título, né, da nossa live de hoje é As Simetrias e o embate, né, direita-esquerda no mundo quântico. Por que direita e por que esquerda no mundo quântico nós vamos ver. Mas essa discussão de buscar uma orientação direita ou uma orientação esquerda existe no mundo quântico. E não estou falando aqui de ideologia política, né? Não estou falando aqui de ideologia sociológica, estou falando de natureza. A natureza tem as suas preferências por certas orientações em certas situações. Então, por isso o título As Simetrias e o Embate Direita-Esquerda no Mundo Quântico. Isso vai ficar muito claro nos anos 50 e vai definir muitas coisas interessantes em física. Então, nós estamos já desde a primeira live, né, que nós falamos sobre as simetrias como uma harmonia das distinções, das diferenças, das diversidades na natureza. Depois nós passamos por uma situação mais pertinente com a mecânica quântica, e, né, nos anos 20, depois agora anos 20 e 30, agora nós estamos pegando os anos 40 e 50. Então, nessa década agora, na versão cidadã, nós vamos nos deter até um pouquinho mais nos anos 50, que é quando acontecem fatos muito interessantes na física e bastante revolucionários, né? A década de 40, na live acadêmica, ela também é densa, mas ela é densa de resultados muito técnicos que eu acho que não vale a pena submeter aqui para o cidadão, para a gente não perder a ideia de discutir mais o processo da ciência do que propriamente o conteúdo. Quem tiver mais interessado em conteúdo pode ver a versão acadêmica, mas nós estamos aqui nas versões cidadãs mais ligados ao aspecto, ao processo da ciência. Mas também, claro, na década de 40 nós vamos falar de coisas interessantes, até porque também tem um físico brasileiro, o professor César Lattes, à frente de resultados mundialmente muito relevantes. Bom, mas só para lembrar que nós aqui, nesse século, né, nós abrimos o século XX com a quebra de muitos preconceitos da física, né? Muitos preconceitos de nossa ideia do que fosse a natureza. A gente sabe, né, que a nossa imagem física da natureza, ela evolui. Quer dizer, os físicos eles vão concebendo a natureza de formas evolutivas, né? Quer dizer, para o físico, a sua compreensão da natureza evolui. Então, ele começa a ver a natureza sob outros pontos de vista, sob novas perspectivas. No início do século XX, então, nós tivemos a primeira quebra de um senso comum da física, que é a simultaneidade dos acontecimentos. Se dois eventos, dois acontecimentos são simultâneos para mim, eu os vejo acontecer juntos no mesmo tempo, para um outro observador que esteja se movendo em relação a mim, a teoria da relatividade diz que essa simultaneidade é perdida. Se eu vejo dois eventos acontecerem para mim ao mesmo tempo, um outro observador se movendo pode ver esses eventos em tempos diferentes, um na frente do outro, um acontecendo primeiro do que o outro. Então, isso é a chamada relatividade da simultaneidade. A simultaneidade não é mais uma coisa absoluta. Se é simultâneo para um, é simultâneo para todos. Não. Se é simultâneo para um ou para alguns, pode não ser simultâneo para outros. É o que nos diz a teoria da relatividade. Por isso, a simultaneidade deixa de ser um absoluto e passa a ser um relativo.
Depois, isso, início do século XX, 1905, com a relatividade especial de Einstein. Depois, Einstein nos traz para o novo cenário, 1915, quando ele incorpora, né, quando ele faz a síntese da gravidade, da força de gravidade com a relatividade especial. Em 1915, ele elabora a teoria da relatividade geral. E na teoria da relatividade geral, nós temos uma outra concepção de espaço. Essa nossa ideia desse mundo plano, euclidiano, dessa geometria que nós estudamos no ensino fundamental, no ensino médio, né? Triângulos, retângulos, as leis dos ângulos, as leis dos triângulos e dos polígonos. Essa geometria muda, a nossa noção de medida muda. E nós passamos para uma outra categoria de geometria, nós passamos para uma outra categoria de espaço matemático, e essa geometria é chamada de geometria riemanniana, que foi estudada por um grande matemático do século XIX, Riemann. Então, a física também, à medida que ela vai estudando fenômenos mais complexos, ela vai precisando buscar novos campos da matemática, novos espaços matemáticos. Então, em 1915, nós temos a quebra desse mundo euclidiano, dessa geometria que era estudada desde os gregos, né, para essa geometria riemanniana, uma nova forma de geometria, uma nova forma de matemática, para poder incorporar física, que é a gravidade sintetizada com a teoria da relatividade especial. Em seguida, cerca de 10 anos depois, 1925, 1926, entra em ação o que nós já falamos aí da física quântica, da mecânica quântica. E a mecânica quântica quebra um outro preconceito, um outro paradigma com que a física vinha se movendo desde o início dos tempos dos gregos, que é o determinismo, a ideia de que nós podemos sempre determinar todos os eventos a partir de dadas condições e de uma compreensão de uma dinâmica dos eventos, então compreendendo as leis dinâmicas do evento e compreendendo como os eventos, como o cenário se encontra num certo instante de tempo, a partir daí nós podemos fazer uma projeção para tempos futuros. É o que nós chamamos de determinismo. A mecânica quântica, ela quebra com o determinismo e nos traz o indeterminismo. Então, nós quebramos um outro preconceito, que é o preconceito do determinismo na física, e passamos a considerar o não determinismo, o indeterminismo. Trabalhamos com as incertezas, mas as incertezas são calculadas. É importante, às vezes, né, a gente vê falar um pouco assim, em programas, às vezes, em debates, sobretudo agora com a questão da pandemia, se tem falado um pouco, se tem dado um pouquinho mais de atenção para a ciência, e se fala, às vezes, a ciência não trabalha com certezas. Sim, a ciência não trabalha com certezas, a ciência trabalha com incertezas, mas as incertezas não são erráticas. O importante da ciência é que as próprias incertezas são controladas. Então, nós trabalhamos com incertezas, mas incertezas previamente calculadas, incertezas controladas, incertezas que nos dão segurança de que nós estamos caminhando em direção ao resultado correto. Então, é importante saber também que as incertezas não são aleatórias, não são translocadas. Nós temos segurança de como controlar muito bem, com precisão, as próprias incertezas. E, bom, então esse foi uma outra quebra de paradigma. E depois, um pouquinho mais à frente, 1928, 1929, Paul Dirac, quando ele faz a síntese da relatividade com a física quântica, com a mecânica quântica, ele cria uma nova mecânica quântica chamada mecânica quântica relativística. E aí ele quebra um outro preconceito, que é o preconceito de que o vácuo é o espaço vazio, é a ausência de matéria. No mundo quântico, o vácuo não é ausência de matéria. O vácuo é pleno. O vácuo tem energia. O vácuo tem matéria e antimatéria. Então, inclusive, um grande problema da física, e mais lá na frente, talvez na live 5, na versão cidadã, nós vamos falar do problema da constante cosmológica, que está ligado justamente à nossa ainda não compreensão do que é o vácuo quântico.
Esse vácuo pleno, esse vácuo que é tudo menos a ausência de matéria. Então essa foi uma grande quebra também de um preconceito que a física vinha trazendo, ou de um paradigma de que o vácuo é o vazio absoluto. Absolutamente não. O vácuo é tudo menos a ausência de matéria. Então nós estamos nesse cenário. Trabalhamos um pouco a questão das simetrias na mecânica quântica, na física quântica, e na década de 30, nós elaboramos, né, na discussão anterior, a questão da simetria próton-nêutron. Então, tínhamos a famosa simetria de Paul Dirac, que levou matéria em antimatéria. Esse foi um grande resultado em 1931. Paul Dirac descobre que a equação que ele propôs para descrever o elétron, tanto no mundo quântico como no mundo da relatividade, ela carrega consigo uma simetria, ou seja, algo que a faz não mudar. Eu faço transformações na minha física, mas a equação não muda, e isso aí é uma simetria. Essa simetria, que se chamava conjugação de carga, ela faz a previsão da existência de antimatéria. Então, foi uma grande previsão feita em 1931. Nessa mesma equação, nesse mesmo trabalho em que o Paul Dirac faz a previsão da antimatéria, ele faz a previsão também de uma nova forma de matéria, que é o chamado polo magnético. É como se nós conseguíssemos decompor um ímã, separar do ímã o polo norte do polo sul. Então, é um tipo de partícula que nós, em física, chamamos de monopolo magnético, porque ela só tem um polo magnético. Ou é só o polo norte, ou é apenas o polo sul. Essa partícula ainda não foi descoberta, desde 1931. Então, nós estamos falando de 89 anos. Porém, em 2010, 79 anos depois, numa física de materiais, apareceram estruturas que se comportam como esses polos magnéticos. Essas estruturas não são estruturas simples, não é uma particulinha, que nem um elétron, né, que se configura como um polo magnético. É um sistema é um sistema material, é um sistema complexo, que no todo ele funciona como se fosse um polo magnético. Esse material se chama gelo de spin. O spin é aquilo que dá o magnetismo ao elétron. Então, esse gelo de spin é um material que, 79 anos depois da previsão dos monopolos magnéticos, mostrou que é possível, sim, em laboratório, nós termos estruturas que se comportam como se fossem apenas um polo magnético. Perfeito. Mas a partícula monopolo magnética é uma grande busca da física e ainda não foi encontrada. Pode ser buscada em raios cósmicos, monopolos magnéticos que venham do espaço, ou podem ser produzidos também em laboratório. No LHC existe a perspectiva, numa das colaborações, numa das medidas do LHC, a perspectiva de se buscar também o monopolo magnético de Dirac, né, lá da década de 30. Bom, então foi uma grande previsão, a antimatéria e o polo magnético. A antimatéria apareceu em 32. Positron. Foi previsto o antipróton, foi previsto o antinêutron, que depois vão aparecer justamente na década de 50. E outro grande resultado da década de 30 foi em 32, quando aquele físico alemão, Werner Heisenberg, diz que no interior do núcleo atômico, o próton e o nêutron são indistinguíveis. Quer dizer, o próton tem uma qualidade que o nêutron não tem, que é a existência de carga elétrica. Mas isso é no mundo eletromagnético. No mundo nuclear, onde aquilo que é a força eletromagnética ela é desprezada, ela é como se fosse desligada, no mundo, no interior do núcleo, quem manda é a força nuclear forte. E aí, do ponto de vista dessa física nuclear forte, o próton e o nêutron são a mesma partícula. Nós até falamos, são duas faces da mesma moeda. Essa moedinha se chama nucleon, partícula do núcleo. Então, o nucleon pode se apresentar sob a forma de próton, sob a forma de nêutron. Então, é uma simetria que ela harmoniza a diversidade. O próton é diverso do nêutron sob vários pontos de vista, sobretudo sob o ponto de vista eletromagnético. Mas, sob o ponto de vista nuclear, próton e nêutron são harmonizados por essa simetria, chamada de simetria próton-nêutron, que um físico
também húngaro, né? Mas que também se formou, trabalhou na Alemanha também, mas depois saiu da Alemanha, que é o Eugen Wigner, chamou-se simetria de espinho isotópico, que é a simetria, em 1937, ele revisitou, reestudou essa simetria e deu a ela um sentido matemático mais pleno. Então, essa simetria próton-nêutron fez com que, em 1934 e 1935, um russo, Igor Tamm, e um japonês, Hideki Yukawa, propusessem o seguinte cenário: o próton e o nêutron, do ponto de vista da física nuclear, são a mesma coisa. Vamos dizer, não são distintos. E aí eles precisam se manter coesos. Por que eles não se repelem? Por que eles estão coesos formando o núcleo atômico? Então eles propuseram a existência de 3 novas partículas hipotéticas, teóricas, que eles chamaram de mesotrões, e que depois foram chamadas de mesons π. O chamado π+, carga positiva, π-, carga negativa, e π0, carga nula. Essas 3 partículas são propostas por esses autores em trabalhos que eles fizeram em 34 e 35. Ficam, então, no campo da hipótese. Termina a década de 30 e essas partículas ainda estão no mundo hipotético. Iniciamos a década de 40. Vem a guerra leva, faz com que a física se debruce e abra uma frente de trabalho muito intensa na física nuclear, seja no Japão, nos países, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, Na Itália já vinha grande tradição com Enrico Fermi, na Universidade de Roma, na Alemanha, tradição, no Japão, na ex-União Soviética, e nos Estados Unidos. Então vinha toda essa frente de trabalho em física nuclear. Isso deu um impulso muito grande a essa física, saiu-se um pouco da eletricidade, do magnetismo, e foi-se mais fortemente em direção à física nuclear. Termina a guerra. E o primeiro resultado importante nesse sentido, retomando a década de 30, foi em 1947, o nosso físico brasileiro César Lattes, em uma colaboração com um físico italiano, com um físico inglês, ele descobre os mesons π, previstos por Igor Tamm e por Hideki Yukawa. Então, é um triunfo da simetria. A simetria, aquela argumentação teórica, que a gente poderia chamar, entre aspas, de inútil, ela prevê a existência dessas 3 formas de matéria nuclear e, praticamente 13 anos depois, 1934, 1947, 13 anos depois, César Lattes descobre, junto com o inglês, Cecil Powell, com o Chialini, que é o italiano, eles descobrem essa partícula em experimentos em raios cósmicos, algo que vinha do espaço. Em 48, César Lattes, no laboratório da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele propõe que seria possível criar mesons π em laboratório. E ele lidera essa colaboração científica na Universidade da Califórnia e descobre que é possível, sim, produzir mesons π em laboratório. Então, o triunfo da simetria em 2 frentes. Na frente, vamos dizer, espontânea da natureza, a produção natural de mesons π, nesses chamados raios cósmicos, que são partículas muito energéticas que chegam do espaço, e em laboratório. Então, as simetrias, até a live acadêmica eu falei um pouco do encontro das simetrias com os aceleradores, com, vamos dizer assim, com essas máquinas científicas que fazem acontecer esses processos de interação entre as partículas, criação de novas partículas a partir de energia que a gente concede ao sistema. Então, é um triunfo já das simetrias. As simetrias começam, aquelas previsões teóricas começam a se fazer notar no mundo real. Em 1932, então, aparece a antimatéria, a previsão da antimatéria é realizada, depois os mesons π que são previstos aparecem, e tinha uma grande previsão também da década de 30, de 1930 exatamente, do Wolfgang Pauli, de quem nós já falamos também, que era a previsão de existência de neutrinos. Essas partículas meio
fantasmas, né, que se pensava que nunca pudessem ser medidas, ser encontradas, a detecção delas seria praticamente impossível, isso era o que se pensou na década de 30, e essas partículas vinham também desafiando a física, mas vai ser possível encontrá-las ou não? Se não é possível encontrá-las, então elas não devem existir. Aquela previsão hipotética, né, aquela hipótese de Pauli da existência desses novos objetos na natureza, por exemplo, poderia ser uma fantasia. Isso em 1930. Então, nós entramos na década de 40, a década de 30 houve trabalhos teóricos que negavam a existência do neutrino, que se eles existissem, eles jamais poderiam ser detectados, porque eles teriam efeitos mínimos, que nós não teríamos aparelhos suficientemente sensíveis para detectá-los. Então, os neutrinos ficam meio periféricos, né? Ficam meio à margem do processo. Mas em 1947, então, no mesmo ano em que César Lattes, com os seus colaboradores, descobre os mesons pi, um físico italiano chamado Bruno Pontecorvo, que era discípulo de Enrico Fermi, físico italiano que já estava, né, nos Estados Unidos, Bruno Pontecorvo, ele faz uma previsão, não, faz uma projeção de um experimento, isso em 1947, que ele diz, não, com esse experimento, nós vamos poder medir neutrinos. Isso é importante, deixa eu chamar a atenção algo aqui para o cidadão, que pode não ser muito óbvio, né, para quem não está no mundo acadêmico, que é a questão das escolas de pensamento. Então, Bruno Pontecorvo era ex-estudante do Enrico Fermi. Enrico Fermi criou uma escola na Itália, uma escola de física de ponta na Itália do pré-guerra. Infelizmente, devido ao fascismo, questões ideológicas, ele teve que se afastar da Itália, até porque ele também era judeu, mas não só judeu, ele era judeu e era opositor do regime fascista. Então, tanto o Enrico Fermi, como o seu discípulo Bruno Pontecorvo, como outros físicos italianos da escola, tem até um filme muito bonito na internet que se pode buscar, que é Os Rapazes da Via Panisperna. Via Panisperna era a rua de Roma onde tinha o Instituto de Física. É um filme lindíssimo. Fala, inclusive, de um físico italiano, Ettore Majorana, siciliano, que, nesse período, ele desaparece e nunca mais se tem notícia dele. Não se sabe realmente se ele fugiu, se ele foi para outro país, que ele também era um opositor do regime ideológico, e não se sabe se ele se suicidou. Há muitas versões sobre o desaparecimento de Ettore Majorana. Como também Bruno Pontecorvo. O Bruno Pontecorvo some com a família da Itália. Não se sabia o que aconteceu. Ele emigrou, fugiu para a ex-União Soviética, para a Rússia, onde ele desenvolveu, levando a escola de Enrico Fermi, desenvolveu uma importante física de neutrinos. Então, Bruno Pontecorvo, da escola romana. Então, nós estamos sempre falando de escolas de pensamento. Dirac tinha a sua escola, junto com Wigner, que é a escola das simetrias, os alemães, a escola da física quântica, a escola da física nuclear, também a escola de Göttingen, de quem nós já falamos aqui, sobre a questão da relação entre a matemática e a física. Então, o nosso mundo científico ele vai se movendo por escolas de pensamento. Nós lá mais na frente vamos um dia fazer uma live só sobre isso, sobre as escolas de pensamento da física desse século XX, XXI, como essas escolas se formaram e como essas escolas estão hoje, né? Os pensamentos. Teoria de cordas é uma escola? Sim, é uma escola de pensamento. Existem outras escolas de pensamento na física contemporânea e que a gente pode falar sobre elas para compreender a importância de estar ligado, vamos dizer, haver uma fidelidade a uma certa linha de pensamento, que não é nunca hegemônica, que não é nunca absoluta, ela é sempre sujeita a conflitos, a debates. O importante da ciência é o conflito, o debate construtivo. Então, voltando um pouco aqui a falar de Bruno Pontecorvo, eu abri esse parêntese. Bruno Pontecorvo, ele propõe um experimento que é revolucionário para detectar neutrinos. Isso por quê? Porque ele é de uma escola que acredita na existência de neutrinos, que trabalhou com neutrinos sem que eles existissem. Quer dizer, você faz física de neutrinos sem que os neutrinos existam, sem que você ainda os tenha detectado. No campo puramente especulativo, né? Mas é ciência. E aí Bruno Pontecorvo faz essa projeção desse experimento. O experimento é tão complexo, o experimento é tão fora do seu tempo, que esse experimento ele só é realizado em 1998.
51 anos depois. Mas é um experimento fundamental, mas antes disso, de qualquer forma, os neutrinos foram detectados. Já vamos falar sobre os neutrinos na década de 50. Então, a década de 40, o imediato pós-guerra, né? 47, Bruno Pontecorvo, 47, César Lattes e colaboradores, 48, César Lattes e colaboradores, de novo com os mesons pi. Nós fechamos a década de 40 com a descoberta de partículas hipotéticas previstas pela simetria e com a possibilidade agora de também poder medir os neutrinos que até então se pensava que não fossem detectáveis. Os experimentos não seriam capazes de apontar a existência de neutrinos. Então, entramos na década de 50, né, com essas novidades. Então, o início da década de 50 é muito rico também, porque logo, vamos dizer, em 54, tem uma discussão muito interessante que é forte na física até hoje. Essa discussão é presente, é perene na física, que é a previsão de que as forças da natureza, elas não devem se processar sem que agentes as transmitam. Então, nós temos agentes transmissores das forças. Isso quer dizer, a ideia de Yukawa e de Tam, né, quando eles preveem a existência dos mesons pi, era que os mesons pi fossem os agentes das forças entre os prótons e os nêutrons para fazer a ligação, a coesão próton-nêutron e formar os núcleos atômicos. Então, essa era a ideia desses agentes, desses mesons pi. Mas, em 1954, aquela simetria importante próton-nêutron prevista, quer dizer, proposta por Heisenberg em 32, reestudada por Wigner em 37, ela é revista em 1954 por um chinês, Cheng-Ning Yang, e um americano, Robert Mills. Eles, juntos, propõem uma teoria que generaliza a ideia de que todas as forças fundamentais da natureza, ou seja, a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e, eventualmente, a força gravitacional, isso fica claro depois, elas devem ser transmitidas por partículas intermediárias. Elas não são simplesmente forças sentidas sem que houvesse a troca de energia e momento carregado por partículas. Então, partículas novas, que a gente chama de partículas transmissoras ou partículas intermediárias ou partículas mediadoras, elas são os agentes que propagam as forças que são sentidas mutuamente por duas partículas. Então, no núcleo atômico, próton e nêutron, eles sentem a força atrativa, se atraem, trocando mesons pi. No mundo eletromagnético, cargas opostas se atraem trocando fótons. Cargas de mesmo sinal se repelem também mediante a troca de fótons. E eles propõem que isso é genérico para todas as interações. Isso tem um nome importantíssimo na física, chama teorias de Yang-Mills. Paralelamente, um jovem estudante de doutorado na Inglaterra, Robert Shaw, que foi estudante de doutorado do professor Abdus Salam, esse Robert Shaw, na sua tese de doutorado, ele também constrói as chamadas teorias de Yang-Mills por um pensamento completamente independente. Eram duas escolas de pensamento propondo a mesma teoria de formas diferentes. O Yang e o Mills propuseram as chamadas teorias que ficaram conhecidas na literatura como teorias de Yang-Mills. Eu vou explicar por que o nome do Shaw não aparece. Então, Yang e Mills propuseram as teorias de Yang-Mills pensando na força nuclear forte entre prótons e nêutrons. Eles propuseram que aquilo que Yukawa e Igor Tamm haviam concebido que era prótons e nêutrons trocando mesons pi, e esses mesons pi, então, tinham sido descobertos alguns anos antes, 7 anos antes, por César Lattes e seus colaboradores, eles agora pensavam, não, também os mesons pi, entre eles, têm forças transmissoras. Então, eles não são os agentes fundamentais de transmissão dessa força, eles foram mais a fundo, eles falam, mesmo os mesons pi, eles também trocam partículas que nós não sabemos ainda quem são, mas que os fazem interagir. E aí eles propõem essas chamadas teorias de Yang-Mills para compreender o mundo das interações nucleares fortes no interior do núcleo atômico. Robert Shaw
um estudante de doutorado, com bastante criatividade, orientado pelo professor Abdus Salam, ele vai fazer uma outra proposta, ele vai tentar entender como que os fótons, que são as partículas de luz, será que os fótons, essas partículas de luz, elas podem entre si trocar outros fótons? Será que um fóton pode interagir com outro fóton trocando fóton? Será que o fóton ele é apenas o agente intermediário da interação entre cargas elétricas? Ou ele também pode ter o status dele interagir com outro fóton trocando outro fóton, ou seja, fótons em auto-interação, que interagem consigo próprios. Uma outra escola de pensamento. E aí o Robert Shaw, orientado pelo professor Salam, baseando-se em princípios fundamentais, leis fundamentais da relatividade e da mecânica quântica, ele chega a uma teoria que diz, sim, é possível que a gente tenha objetos com qualidade tipo fóton que auto-interajam, que um interage com o outro trocando partículas da mesma categoria. E aí ele chega à mesma estrutura que são as teorias de Yang-Mills. Então, essas teorias poderiam ser conhecidas como teorias de Yang-Mills-Shaw, que são teorias que percorrem todo o século XX e ainda são atuais. Bom, por que o nome do Shaw desaparece? Porque Shaw, fazendo seu doutorado, ele não publica o artigo dessa sua concepção. Ele deixa o artigo como um capítulo da sua tese de doutorado, que ele só defende em 1955. E o Yang e o Mills, eles fazem um artigo científico, mandam para a revista, né, o periódico americano chamado Physical Review, que é uma revista de grande prestígio na comunidade científica da física. Eles mandam esse trabalho no dia 28 de junho de 54. O Shaw terminou esse mesmo trabalho 6 meses antes, em janeiro de 54. Mas ele era um cara muito zen, uma pessoa muito tranquila, terminou esse trabalho, era um pouco recesso de inverno, ele resolveu fazer uma viagem para depois continuar a parte, essa era a primeira parte da sua tese de doutorado, ele pediu licença lá, o orientador dele, o professor Salam, e foi fazer uma viagem de carro da Europa para o Oriente. E ele era uma pessoa muito interessante, eu tinha contato com ele, assim, a gente se escrevia, eu pedia muitas opiniões, muitos aconselhamentos a ele, né? Ele vivia na Inglaterra, ele morreu recente, morreu em 2016. E aí o professor Shaw falou, não, eu estava afim de viajar, de dar uma descansada, não estava afim de ficar naquela competitividade, não fiz o trabalho, deixei o trabalho guardado dentro da tese e o trabalho apareceria quando eu fosse defender a tese. E com isso, no mundo da ciência, tem a questão do crédito. Quem publicar primeiro leva o crédito. Nós estamos vendo a corrida da vacina para a Covid-19, né? Todo mundo querendo chegar primeiro para poder ganhar o crédito, dizer, ó, esse grupo, esses cientistas aqui, esses virologistas, esses infectólogos, esses médicos, esses pesquisadores chegaram à vacina da Covid-19 na frente de todo mundo. É a busca do crédito científico. E o professor Shaw estava pouco ligando para isso. E aí ele deixou as coisas acontecerem. Yang e Mills publicaram o trabalho deles, esse trabalho ficou famosíssimo, é um dos grandes trabalhos da física do século XX, e o Shaw ficou na dele. Ele falou, eu quero ser feliz. E ele sempre foi um cara muito zen, tranquilo, nunca ligou de ter perdido, vamos dizer assim, o nome, mas assim, a comunidade reconhece. Na Inglaterra, por exemplo, as pessoas, sobretudo da geração anos 50, anos 60, se a gente observar nos livros ingleses, eles sempre falam das teorias de Yang, Mills, Shaw, por causa do Robert Shaw. Bom, colocando só esse bastidorzinho, vamos em frente. Então, chegam essas teorias de Yang-Mills, famosas, e até hoje, um dos problemas do século, um dos problemas de $1 milhão, é justamente ligado a um aspecto matemático dessas chamadas teorias de Yang-Mills, que até hoje não foi resolvido, que é o chamado problema da geração de massa, né? Problema do gap de massa, né? do pulo de massa. É um problema técnico, eu não vou falar sobre isso aqui, mas é um dos problemas do século, um dos problemas de $1 milhão, é um aspecto matemático dessas teorias de Yang-Mills-Shaw. E as teorias de Yang-Mills-Shaw, elas abriram um campo de investigação muito rico dentro da matemática. Então, elas
Quer dizer, os físicos, né, fazendo uma proposta física para compreender forças fundamentais da natureza, abriram assim, um espectro muito largo, muito amplo de problemas matemáticos para resolver as teorias de Young-Mills. Elas pedem uma matemática mais elaborada. E um dos problemas do século, né, de $1 milhão, está ligado a essas chamadas teorias de Young-Mills só, que na verdade as pessoas falam só teorias de Young-Mills. Quer dizer, qualquer cidadão que for ler alguma coisa sobre esse problema no chamado gap de massa, GAP, gap, né? Gap quer dizer o intervalo. Esse problema de como essas teorias de Young-Mills, elas podem gerar massa, né? A partir de que se gera massa? É um problema importante da física. Então, esse problema é um dos problemas do século, ele se encontra dentro das teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills são muito ricas, têm uma estrutura matemática muito rica e são muito ricas do ponto de vista da física. A década de 60, a década de 70, que nós vamos abordar nas duas próximas lives, elas vão ser muito ricas em termos, a gente vai ouvir falar recursivamente das chamadas teorias de Young-Mills só. Eu falo geralmente teorias de Young-Mills, né, porque é como a física se refere. Mas lá em Trieste, quando eu era lá do grupo do professor Salan, a gente tinha que falar Young-Mills Shaw. Ele gostasse sempre que chamasse a atenção do Shaw, mesmo que o Shaw não tenha levado o crédito oficialmente. Bom, então, 54, aparecem as teorias de Young-Mills. Muito importante. O interessante é que quando elas aparecem, o próprio Young e o Mills, eles não percebem o alcance dessa teoria. O trabalho deles, inclusive, nas conclusões, eles falam, fizemos um trabalho, chegamos a essas conclusões, mas não vemos possibilidades de como isso possa ser devidamente aplicado no mundo físico real. Eles acharam que a teoria tinha muitos pontos a desejar. Isso é muito importante na ciência, essa autocrítica. Você fazer a autoavaliação do teu trabalho, dizer, até aqui eu fui, daqui em diante eu não tenho, assim, perspectiva do que fazer, a questão fica em aberto. E quem lê o trabalho, quem lê o artigo científico, pode, a partir daquele questionamento do próprio autor, seguir em frente. É assim que a ciência caminha, né? Um vai passando o seu questionamento para o outro. Às vezes o próprio autor retorna a questão que ele deixou em aberto anos depois, mas às vezes um leitor, uma pessoa que está fazendo um trabalho, ou um estudante que está fazendo uma tese, percebe aquela questão, que é uma perspectiva, né, quer dizer, que fica no final do trabalho, o que pode ser feito daqui para frente que não fizemos aqui, e isso aí abre o caminho para uma nova pesquisa, que aí essa, por sua vez, também deixa questões em aberto, que vão abrir o caminho para outras pesquisas, e assim a pesquisa vai caminhando, vai se adensando. As teorias de Young-Mills, elas nasceram desses questionamentos. E aí, em 54, isso fica meio no ar. 56, acontece uma conferência muito importante, a Conferência de Física de Partículas Internacional na cidade de Seattle, no estado de Washington. Essa conferência reúne grandes cabeças da física do pós-guerra. E Yang vai nessa conferência com o seu parceiro chinês, Ted Li. Yang e Li vão nessa conferência. E aí é que vai começar o debate esquerda-direita. Por quê? Não é a esquerda porque eles eram chineses, não. A questão é uma esquerda dentro da orientação da física. Eu vou explicar o que é isso. Aí, o Yang e o Mills, o Yang e o Li, C.N. Yang, Cheng-Ning Yang, Ted Li, eles apresentam um trabalho dizendo o seguinte, olhando o decaimento beta, do qual nós falamos, a interação fraca, quando um nêutron ele se transforma num próton. Então, o nêutron está aqui parado. Ele, depois de algum tempo, ele se desintegra, vira próton, emite também um elétron. Então, sai um próton, sai um elétron, e sai essa partícula que Pauli havia proposto, chamada neutrino. Só que o neutrino, nós estamos em 56, estava acabando de ser descoberto. Naquele ano de 56, o neutrino foi descoberto, depois de 26 anos, e não foi descoberto no experimento proposto por Pontecorvo. O experimento de Pontecorvo de 47 só vai ser colocado em prática em 98, 51 anos depois. Ele é descoberto por dois americanos, Cowan e Raines, que depois até ganham o Prêmio Nobel de 1995, 39 anos depois, pela descoberta desse neutrino. E aí, nesse decaimento, chamado decaimento beta,
próton, neutrino, decaimento beta, beta significa o elétron, a partícula beta, né, é o elétron, chama-se também de partícula beta, de raio beta, vamos dizer assim. Então, o nêutron que decai no próton, um elétron, e antineutrino, o neutrino, não importa, vamos dizer neutrino. Bom, então, nesse processo, o Yang e o Li, eles dizem o seguinte: uma lei fundamental da física, da mecânica quântica, que vale para todas as interações, para a interação gravitacional, para a interação eletromagnética, para a interação nuclear forte, ela não deve valer para a interação nuclear fraca. Chama-se isso quebra da paridade. Eu vou dizer o que é. Em 1924, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar aí o quê? 32 anos. 1924, um alemão, físico teórico, chamado Otto Laporte, apesar do sobrenome francês, ele era alemão, Otto Laporte, na sua tese de doutorado, olha de novo a importância de um estudante de doutorado, ele chega empiricamente a uma lei muito importante da física atômica. Ele consegue perceber que os átomos, eles podem se encontrar em duas categorias. Cada átomo ele pode ter estados, né? Um mesmo átomo pode se apresentar em diferentes estados, com mais energia, com menos energia, com mais energia ainda, em diferentes estados de energia. E cada estado de energia desses átomos, ele pode ter o que ele chamou de paridade, pode ser par ou ímpar. Havia uma dualidade, vamos dizer assim, uma binariedade. Tinha alguma coisa binária. O estado pode ser par ou ímpar. Ele definiu um critério para ser par ou para ser ímpar. Tem um critério técnico que eu não estou colocando aqui, mas o que é interessante é que ele empiricamente chegou a essa regra, se chama regra de Laporte. Ele chegou a uma regra que ele, observando os fenômenos da natureza, ele percebeu que havia uma regularidade na natureza, que era que qualquer átomo, quando esse átomo pode ter mais energia ou menos energia, os elétrons desse átomo, em torno do núcleo atômico, sempre se organizam de tal maneira a ter o que ele chamou de paridade mais ou paridade menos, que ele chamou estado par ou estado ímpar. Ele não sabia por quê, era uma lei empírica. E essa lei empírica tinha consequências importantes. Num processo, por exemplo, em que um átomo com muita energia ele emite luz, emite fóton, que é energia. Então, ele perde energia emitindo luz e vira o mesmo átomo com menos energia, o que a gente chama em física que esse átomo se desexcita. O átomo está num estado muito excitado. Aí ele emite radiação eletromagnética e desexcita. É igual a gente tá, né, bebe muito, tá muito excitado, né? No dia seguinte vem, tá chumbado, né? Tem a crise moral, né? Tem a ressaca moral. Então você expele coisas, né? Às vezes, desculpa a palavra, às vezes você até vomita, né? Você expele coisas, você sai daquele teu estado de excitação e volta para o teu chamado estado fundamental, emitindo, o átomo faz isso, expelindo luz. Então, quando o átomo expele luz e sai de um estado excitado e vem para um estado de energia mais baixa, ele muda a sua paridade. Se ele estava no estado mais, ele vira menos. Se ele vem do menos, ele passa para o mais, emitindo um fóton que tem sempre paridade menos. Então, isso é uma lei de conservação. Lembrando da Mrs. Nether, da Fraulein Nether, lá de 1919, que eu falei. Se tem uma lei de conservação, deve ter alguma simetria. Só que essa lei de conservação é muito interessante porque ela é diferente do teorema de Nether. Ela é uma particularidade só do mundo quântico, porque ela é uma lei de conservação discreta. O mais que vira menos, o menos que vira mais. Você não passa continuamente do mais para o menos. O mais abruptamente vira menos ou o menos abruptamente vira mais. Mas isso é um processo discreto, é um salto. E isso é descontínuo. Então isso não está no teorema de Nether. Então a conservação da paridade, ela existe na mecânica quântica, né? É o estado par que passa para o estado ímpar e o estado ímpar que passa para o estado par, emitindo ou absorvendo fóton, que é luz, e deveria ter um princípio de simetria por trás. Wigner, outro é aquele físico de quem eu falei, Eugen Wigner, da Escola das Simetrias, ele em 1927 faz um trabalho mostrando por que na mecânica quântica isso acontece, que então ele estuda a chamada simetria de paridade. Então, o trabalho empírico de Otto Laporte, de 1924, da tese de doutorado do Laporte, ela
acaba sendo estudada e compreendida por Wigner no seu trabalho de 1927. Interessante também chamar a atenção aqui, o regime nazista expulsou todas essas pessoas. Wigner foi embora, ele era húngaro, mas foi embora da Alemanha. O Laporte foi embora para os Estados Unidos. Lise Meitner, de quem eu falei aqui, foi embora para os Estados Unidos. Einstein foi embora para os Estados Unidos. Weizsäcker, Otto Frausch e muitos outros. 64% da produção científica na física alemã deixa a Alemanha nazista e emigra. Schrödinger, por exemplo, o famoso Schrödinger, do gato de Schrödinger, da mecânica quântica, o Schrödinger vai para a Irlanda. Então, há essa debandada por causa de ideologia. Então, a ciência sempre perseguida por esses regimes autoritários. Então, é sempre bom a gente estar atento a isso. Mas, voltando então, Otto Laporte, depois vem o Wigner. Bom, isso em 1927, o Wigner entende por que o Laporte chegou àquela lei empírica. Isso é muito interessante na física também, na ciência. Alguém descobre um resultado empírico e depois um físico que vai em busca de princípios mais fundamentais consegue dar um embasamento para aquela lei empírica, buscando uma compreensão através, às vezes, de um raciocínio matemático mais puro, mais refinado, mais elaborado. Foi o que Wigner fez com a chamada transformação de paridade. E aí o que Yang Li, na conferência de Seattle, em 56, apresentam? Eles dizem, olha, aquela simetria de paridade que Otto Laporte estudou em 1924, que o Wigner confirmou por estudos matemáticos em 1927, que é válida no mundo quântico, ela sim, é válida no mundo quântico, mas as interações nucleares fracas, os decaimentos fracos, essa física nuclear fraca, não respeita essa simetria, ela viola essa simetria. Essa simetria não está valendo para as interações fracas. Isso foi um resultado muito forte, muito forte. O Yang Li eram praticamente, vou dizer, o professor Yang, ele, 1982, ele é de 1922, porque a festa de 60 anos dele, em 82, foi organizada na Itália. Eu era estudante de doutorado, eu estava nessa festa, foram 2 semanas de uma escola de física, conferência, e foram celebrados os 60 anos do Yang e os 80 anos do Dirac. Isso foi dia 12 de agosto de 82. O Dirac era de 8 de agosto de 1902 e o Yang era de 2 de outubro de 22. Então, em 1982 foram os 60 anos do Yang, os 80 anos do Dirac, e teve essa bela festa, né, lá na Itália, na Sicília, né, em Erith, né, no Centro de Cultura Hétero-Majorana. E eu me lembro que o professor Yang contou toda essa história, toda essa saga. Então, em 1956, ele tinha o quê? 34 anos, né? Ele e o Tedeli. Jovens ainda, né? Fizeram uma grande descoberta que até no ano seguinte, em 57, eles ganham o prêmio Nobel por conta disso. E eles chegaram à conclusão de que essa paridade é violada. E aí, o neutrino tinha sido descoberto e eles atribuem a violação da paridade à existência do neutrino. E aí entra a questão, vamos dizer, do embate direita e esquerda, do neutrino. Então, essa paridade significa o seguinte: imagina que você se coloca diante de um espelho. Então, quando nós nos colocamos diante do espelho, aquilo que é o meu braço direito real, na imagem especular, na imagem do espelho, né, o meu braço direito vira o meu braço esquerdo dentro da imagem. E o meu braço esquerdo vira o meu braço direito, quer dizer, meu braço... Aí é como se meu coração, quer dizer, o meu coração está do lado esquerdo, mas dentro da minha imagem no espelho, meu coração passou para o lado direito. Dentro da minha imagem especular, o meu coração está no lado direito. Mas, na verdade, a pessoa real sou eu, com o coração do lado esquerdo. Então, eu tenho a minha imagem especular, né, que é diferente de mim, porque direita vai em esquerda, esquerda vai em direita, mas é a mesma pessoa. O neutrino tem uma característica muito interessante. Isso vem da relatividade. O neutrino é como se ele não tivesse lado direito. O neutrino, vamos colocar assim, sem medo de dizer, o neutrino é uma partícula esquerda. Ele intrinsecamente é uma partícula de esquerda. Então, se o neutrino se projeta no espelho, ele só tem esquerda. A esquerda vai virar direita. Mas ele não tem lado direito. Então, o neutrino não aparece no espelho. Uma imagem, quer dizer, especular do neutrino, o neutrino é como se fosse aquilo que a gente fala de filme de vampiro, né?
O vampiro se olha no espelho e não se vê, né? A gente brinca em filme de vampiro, que é aquele cara que se olha no espelho e não se vê. O vampiro não tem imagem especular. O neutrino é uma partícula esquerda, ele só tem como se fosse o braço esquerdo. Se ele se olhar no espelho, o esquerdo dele vai virar o direito. E o direito vai virar o esquerdo, mas ele não tem direito, então ele não aparece. Então o neutrino, essa imagem especular, quer dizer, o que leva direita em esquerda e esquerda em direita, nós chamamos de transformação de paridade. Então, essa é a transformação de paridade. E esse mundo microscópico, esse mundo subatômico, esse mundo quântico, ele percebe muito bem essa discussão direita-esquerda. Por exemplo, vamos pensar na biologia, nas moléculas, nas biomoléculas, nas moléculas importantes da vida, os aminoácidos. Os aminoácidos são esquerda na química, são de esquerda. Na química existe essa propriedade chamada enantiometria, que é as moléculas, elas têm uma orientação interna. Essa orientação pode ser uma orientação pela mão direita ou orientação pela mão esquerda. Se a gente projeta essa molécula no espelho e a imagem dela pode ser superposta com a própria partícula, com a própria molécula, isso é uma molécula que a gente chama de molécula não quiral. Mas se a molécula projetada no espelho não puder ser superposta com ela mesma, isso é o que nós chamamos de uma molécula quiral. Então, é uma molécula que tem uma orientação própria, ou ela é orientada pela direita ou pela esquerda. Os aminoácidos, que são que são, digamos, moléculas fundamentais, são biomoléculas fundamentais para a vida, né? Para formar os ácidos nucleicos, né? Para formar DNA, RNA, para formar proteínas. Quer dizer, os aminoácidos são todos esquerda. E nós não sabemos por quê. Até hoje não tem uma explicação muito clara. Talvez a explicação o entendimento possa vir através dessa discussão ligada a essa física de neutrinos. É uma proposta. Por isso é que é importante até olhar esses meteoritos que bombardeiam. Agora está caindo essa chuva de meteoritos lá em Pernambuco. Esses meteoritos, eles são, vamos dizer, produtos do nosso sistema solar de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando. Então, muitos desses meteoritos, eles podem trazer, por exemplo, aminoácidos de direita, que não existem, que são muito difíceis de existir. A vida na Terra, ela se configurou toda com aminoácidos orientados pela esquerda. E isso, segundo um estudo feito pelo professor Abdus Salam antes de morrer, na década de 90, ele começou a querer compreender a orientação esquerda dos aminoácidos a partir da física de neutrinos. Por quê? Os neutrinos, ele construiu na década de 60, nós vamos falar sobre isso na próxima live, né? Uma teoria unificada do eletromagnetismo com as interações nucleares fracas. Então, a vida está ligada ao fenômeno eletromagnético, mas esses neutrinos estão também ligados à interação nuclear fraca, que é unificada, que faz parte também de uma forma mais fundamental das interações eletromagnéticas, elas estão juntas. Então, isso pode ser a origem dessa quebra direita-esquerda que tem nas biomoléculas. Muitos açúcares são de direita, mas os aminoácidos são de esquerda. Então, a forma fundamental de vida, ela é muito ligada, quer dizer, a esses aminoácidos que são importantes, né, para a formação das proteínas, para os ácidos nucleicos, DNA, RNA, que a gente fala o tempo todo agora com o coronavírus, né, com a Covid fala do RNA. Esses ácidos nucleicos, eles são formados, né, de aminoácidos que são esquerda, quer dizer, a vida na Terra, ela assume o lado esquerdo. O neutrino é uma partícula, ela percebe só a orientação esquerda, ela não tem orientação direita. O elétron não. O elétron pode ter orientação esquerda e orientação direita, mas o neutrino não, só esquerda. Então, Yang e Li, quando eles entendem que digamos, essa física de interações fracas, ela quebra a paridade por isso, porque a paridade está ligada justamente a paridade, igualdade, direito que vai em esquerda e esquerda que vai de direita. Mas se você só tem esquerda, no espelho, teu esquerdo só vai do lado direito. Então você, na vida real, quer dizer, você que é o objeto real, você só tem esquerdo. E a tua imagem só tem direito. Então, para você falta o direito e para a tua imagem falta o esquerdo. Então, tem uma quebra de paridade. Não tem essa paridade direita e esquerda. E no mundo quântico, a gente tem esse embate.
a esquerda, ela está presente mais na vida do que a direita. Não estou falando de ideologia, né? Cada um pode se orientar até com isso como quiser, mas o que é importante é perceber que no mundo quântico, quer dizer, quando a gente olha para uma molécula e essa molécula é colocada no espelho e é refletida no espelho, se essa molécula é chamada uma molécula quiral, se ela é left ou se ela é right, é a mesma molécula, são os mesmos ingredientes da molécula, mas a molécula na orientação left pode ter um efeito e na orientação right pode ter um efeito completamente diferente. DNAs, a hélice do DNA, a dupla hélice, né? Quer dizer, vamos voltar aqui um instantinho antes para não perder aqui um pouquinho a consistência da discussão. Então, Yang e Li, eles propõem, teoricamente, pelos estudos teóricos, que a paridade deva ser conservada, violada, quebrada. Não tem paridade por causa do neutrino. Uma chinesa, colaboradora deles, Mrs. Wu, Cheng Shung Wu, né, essa chinesa que trabalhava nos Estados Unidos, ela faz um experimento logo no final de 56 mesmo, logo depois da conferência. E ela publica esse resultado no dia 15 de janeiro de 57, praticamente 4 meses depois da conferência. Confirmando, ela faz uma experiência com cobalto 60, esse cobalto 60, por interação fraca, decai no níquel 60, e nesse decaimento nuclear fraco de cobalto para níquel, é emitido um elétron e antineutrino. E olhando os elétrons que são emitidos nesse decaimento do cobalto no níquel, nesse decaimento fraco, ela deduz experimentalmente, em laboratório, que Yang e Li estão certos, que a paridade realmente é violada. Esses elétrons, quer dizer, eles saem sempre numa direção preferencial. Eles não saem em qualquer lado. Eles escolhem um lado para sair nesse decaimento. Tem toda uma questão de um campo magnético que ela introduz, eu não vou colocar aqui, mas o que é importante é que houve um resultado experimental, publicado em 15 de janeiro de 57, pela Cheng Shung Wu, que mostra que realmente na natureza a interação fraca, ela dá uma preferência ao lado esquerdo. Isso depois, na década de 60, nós vamos ver, vai estar associado a uma simetria chamada simetria de esquerda. Então é muito interessante, porque a natureza, né, no seu aspecto microscópico, no seu aspecto quântico, ela separa muito o que é direita do que é esquerda. Por exemplo, teve um medicamento, né, muitas pessoas devem ter ouvido falar, sobretudo quem tem mais idade, né, os jovens talvez não tanto, um medicamento chamado talidomida, né, que era produzido na Alemanha, foi produzido na Alemanha nos anos 50. A talidomida era um sedativo. Só que a talidomida, ela pode aparecer na orientação left, na orientação right. A questão desses medicamentos é que quando você produz uma orientação, automaticamente a outra também pode ser produzida, é o que eles chamam de soluções racêmicas. Aparecem as duas formas, a forma direita e a orientação direita e a orientação esquerda da mesma molécula. Quer dizer, a molécula pode estar orientada pela mão direita ou a molécula pode estar orientada pela mão esquerda. Se ela é orientada pela mão direita, ela pode ter um efeito. Se ela é orientada pela mão esquerda, é a mesma molécula, mas a mudança de orientação pode mudar o efeito. E a talidomida foi isso. Ao tomar a talidomida, né, muitas pessoas tiveram um efeito sedativo bom, mas porque tomaram, quer dizer, eles tiveram a sorte de tomar a talidomida na orientação certa. Se a talidomida que alguém tomava tinha a orientação errada, as crianças, as mães grávidas começaram a ter filhos completamente deformados, sem braços, com braços pequenos, era até chamada doença da foca, porque as crianças nasciam com braços muito pequenininhos. Então, isso foi acontecendo em vários países, e aí a substância foi tirada do mercado. Mas por quê? Porque é a mesma substância, mas que na orientação direita tem um efeito, na orientação esquerda tem outro efeito. O DNA, por exemplo, a dupla hélice, né, que foi descoberta por Watson Crick e teve o Wilkes, né, que ganharam o Prêmio Nobel de 62, pela descoberta da forma tridimensional da hélice do DNA. O DNA é uma hélice dupla enrolada pela direita. Se nós tivermos essa hélice enrolada no sentido da esquerda, então ele é um DNA danoso, é um DNA defeituoso. Então, dentro do mundo microscópico, do mundo molecular, do mundo atômico, a orientação direita ou esquerda faz diferença.
Uma pode ser danosa e a outra não. Né? A orientação que a gente está falando, se a gente pegar um relógio, né? Pega o relógio, vamos nos colocar de frente a um relógio. Pega a mão direita. Pega a mão direita e coloca o indicador, o polegar virado para você. Então, você está assim de frente para o relógio, bota o polegar virado para você e você gira a tua mão na direção da palma da mão. Então, você está no relógio, você está seguindo o sentido anti-horário. Você está indo de meio-dia para 11 horas, para 10 horas, né? Para 9 horas. Ao passo que se você pegar a mão esquerda e fizer o mesmo, você vai. Então, isso é o chamado sentido trigonométrico, o sentido anti-horário. Se nós pegarmos a mão esquerda, colocarmos de frente para o relógio e o polegar apontando para nós e fizermos esse movimento, quer dizer, a palma da mão descendo, aí nós vamos estar meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nós estamos sentindo o quê? Sentido horário. Então, as moléculas elas podem estar orientadas no sentido horário e no sentido trigonométrico. É isso que nós chamamos de quiralidade. Quiralidade vem da palavra kiros, em grego é mão. Então, quiralidade direita é orientação pela mão direita. Quiralidade esquerda é orientação pela mão esquerda. Então, as moléculas podem ter quiralidade. E aí, as moléculas que são direita ou que são esquerda, sendo a mesma molécula, mas se ela for construída com orientação da direita ou da esquerda, ela vai ter sentido, ela vai ter efeito diferente. E na física fundamental, então, o neutrino, ele tem uma orientação específica. Ele é sempre o magnetismo do neutrino, vamos dizer, no elétron, por exemplo. Vamos pegar o caso do elétron, que é mais comum. O elétron tem magnetismo. Nós já falamos, o elétron é um pequeno ímã. Então, no elétron, o elétron pode estar caminhando numa direção. E o magnetismo do elétron, que é o que a gente chama de momento magnético, ele pode estar orientado com o movimento do elétron. Então, o elétron está caminhando, vamos dizer, para a direita e o magnetismo está também para a direita. Agora, o elétron pode estar caminhando para a direita e o magnetismo para a esquerda. Então, isso é aquilo que a gente chama de quiralidade oposta. Tem a quiralidade que é magnetismo orientado com a direção de movimento e magnetismo anti-orientado com a direção de movimento. Nós chamamos de helicidade, no caso do elétron. No caso do neutrino, essa espécie de magnetismo intrínseco do neutrino, que nós chamamos de spin, ele está sempre alinhado com a direção de movimento. Para onde quer que o neutrino vá, o spin, que é o magnetismo intrínseco dele, está sempre orientado com a direção de movimento. Então, ele só tem uma direção de magnetismo, né, do que a gente chama spin. Então, isso quebra a paridade, porque se eu fizer uma imagem especular, eu não vou ver o neutrino com o spin, com o magnetismo, anti-alinhado com a direção de movimento. Desculpa se essa discussão é um pouquinho técnica, né? Mas o que eu quero dizer aqui no final de tudo é que na natureza, o mundo quântico, ele percebe a diferença entre direita e esquerda, o que é uma orientação pela direita, o que é uma orientação pela esquerda. Então, se uma molécula está organizada pela regra da mão direita ou pela regra da mão esquerda, isso pode fazer diferença. No caso do neutrino, o neutrino está sempre associado, é como se o neutrino fosse uma partícula só com mão esquerda. O elétron não, tem mão direita e mão esquerda. Então, se o elétron se olhar no espelho, o lado direito dele vai vir o esquerdo e o esquerdo vira direito. Então, o elétron projetado no espelho continua sendo elétron. O neutrino não. Se o neutrino se projetar no espelho, ele só tem esquerdo. Então, no espelho, só apareceria o neutrino direito, mas não existe neutrino direito. Existe antineutrino direito, mas neutrino não. Então, a imagem do neutrino não apareceria. Então, isso é uma quebra de paridade na natureza. Isso foi muito importante, isso tem sido muito importante, porque hoje nós tentamos compreender que no início do universo, lá há 13 bilhões e 800 bilhões de anos atrás, todas as partículas que tinha na natureza, né, no início dos tempos, elas eram quirais, elas eram ou direita ou esquerda. As partículas de matéria eram todas de esquerda. O elétron, o neutrino, depois o elétron tinha a parte direita que se juntou com a esquerda, mas o neutrino não, ele se manteve esquerdo. E quem faz a junção da direita com a esquerda é o bóson de Higgs, como nós vamos falar na próxima vez. Então, eu coloquei o título dessa live, né, como sendo as simetrias e o embate direita e esquerda no mundo quântico, é porque no mundo quântico, né, então a grandeza, né, se um leigo que não conhece o assunto, se ouvir falar da palavra paridade,
Essa paridade é essa propriedade que as partículas, vamos dizer, essa propriedade da física, de projetar a imagem no espelho. Então, a transformação que faz a imagem especular é a chamada transformação de paridade. Ela leva direita em esquerda, esquerda e direita. Então, na natureza, existem partículas que são só esquerda. E existem partículas que têm a parte esquerda separada da parte direita. Mas, num dado momento, aconteceu um processo no universo que a parte direita e a parte esquerda se juntaram. Foi o caso do elétron. A parte esquerda e a parte direita se juntaram e aí formou o elétron que nós vemos hoje, que está aqui nos fios, né? O elétron que está nas nossas correntes elétricas, que está na nossa matéria, nas nossas células. Esse elétron tem direita e esquerda que se uniram lá no início dos tempos. Mas o neutrino não, o neutrino ficou só do lado esquerdo. E isso pode ter uma série de estudos, né, na biofísica que tenta compreender o fato da vida na Terra ser baseada em biomoléculas left, biomoléculas esquerda, devido, talvez, a esses processos de neutrino. Teve um resultado muito interessante em 2014, né, em que tentou se ver como esses processos de decaimento beta, né, esses decaimentos de nêutron em próton, elétron, antineutrino, no início do universo, podem ter influenciado esse processo. E teve uma descoberta muito interessante também do Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, lá na NASA, em 2016. Eles publicaram um artigo mostrando que no centro da nossa galáxia existem certas moléculas que podem formar açúcares left e right. Os açúcares, que são moléculas orgânicas, em geral, eles são de orientação direita. Existem açúcares de orientação esquerda, mas é muito pouco. É supresso. Então, quer dizer, a dominância é de açúcares direita e aminoácidos esquerda. Então, a vida, né, esses aminoácidos fundamentais da vida são todos esquerda. Então, vamos colocar dessa forma. Então, esse debate, quer dizer, isso aí começou a ficar claro, mais claro, a partir de 1956, nessa conferência de Seattle, quando se viu que tem processos na natureza que violam essa chamada simetria de paridade, quer dizer, essa harmonia direita, esquerda, ela é perdida, pode ser perdida no nosso mundo quântico. Então, na década de 50, nós chegamos a essa conferência de Seattle, aí temos em 1956 a descoberta do neutrino, a descoberta do antipróton, a descoberta do antinêutron. Então, todas as previsões da década de 30, o neutrino previsto em 30, o antipróton e o antinêutron previstos em 31, todos por argumentação baseada em simetria. Então, a década de 50 é muito rica também nessas comprovações. Então, eu já vou me encaminhando para a gente fechar. Então, eu queria chamar a atenção para esse fato, né? É que no mundo quântico aparecem leis, né, que são completamente fora da nossa realidade, são muito diferentes do nosso mundo, do dia a dia, da nossa experiência sensorial. E isso se ficou muito claro porque se for estudar a simetria. Então, isso que é uma coisa, por exemplo, né, esses estudos que, como eu sempre falo, que podem parecer inúteis num dado período de tempo, eles são cruciais para a melhoria da vida através de novas tecnologias que ajudam a melhorar a qualidade de vida futuramente, num tempo muito posterior. Então, hoje, né, quer dizer, com toda essa discussão aí de vacinas, quer dizer, essa nossa compreensão desses processos fundamentais, desses ácidos nucleicos, DNA, RNA, toda essa discussão da chamada quiralidade, isso é uma questão que veio com a física, lá na década de 50. Quer dizer, na química, essa discussão existia de uma forma empírica. A física, né, não estou desmerecendo a química, absolutamente. Cada ciência tem o seu procedimento, tem a sua metodologia. A física, com a sua metodologia, conseguiu dar uma compreensão com base em princípios mais fundamentais para essa discussão, né, dessas chamadas propriedades enantiométricas, né, que são essas propriedades dessas moléculas que têm essa preferência, né, por esquerda ou por direita, né? Então, essa é uma propriedade importante, né? Quer dizer, as simetrias, então, nos ajudam, né? Isso está ligado, então, a uma simetria chamada paridade,
que foi proposta matematicamente em 1927 pelo Eugen Wigner, e as previsões, né, feitas ao longo da década de 30 de novas partículas previstas pela simetria, elas se configuram, né, experimentalmente na década de 50, com muitos debates, né, a questão da violação da paridade, quando o Yang e o Lee apresentaram na conferência de 56, e que deu a eles o Prêmio Nobel de 57, eles foram também muito criticados, né, tinha físicos, grandes físicos, muito famosos, que achavam essa ideia completamente impossível. Então, de novo, chamando a atenção para o debate científico, né? Aquilo que a gente fala, um debate científico não tem imitação, não tem o mito, nem tem a lacração. Isso não existe no mundo científico. No mundo científico, o que existe é o debate, a troca de ideias, a humildade de ouvir, de receber a crítica, ter uma crítica e transformar aquela crítica num trabalho construtivo. Claro que tem, às vezes, um debate mais quente do que outro, mas assim, é sempre no sentido da construção da ciência. Não tem aquela coisa de o cara mitou ou o cara lacrou. Zero no mundo científico isso. No mundo científico, o que a gente quer é realmente ouvir crítica. Então, a gente manda um trabalho para ser publicado, a gente recebe um relatório de um parecerista, que nós não conhecemos, é anônimo, que faz uma série de críticas ao trabalho, pode detonar, inclusive, o trabalho, né? Porque é uma questão de escola. Às vezes você está numa escola de pensamento que não é a escola, vamos dizer, mais hegemônica, a escola mais, mais conhecida no momento. Você pode estar indo contra, por exemplo, uma grande teoria. Então, querer combater, às vezes, uma forma de pensar que tem mais adeptos, não é simples na ciência também. Você tem que mostrar por argumentação, muito convincente, e às vezes assim, um trabalho muito persistente para mostrar que você está numa direção correta. Então, é assim o mundo científico. E esse mundo, né, que a gente está trazendo, com a simetria trouxe sempre grandes debates. Quando o Dirac faz a previsão da antimatéria baseada na simetria, lá de 1931, desde o trabalho de 28, ele vinha sendo combatido. Ele só foi, assim, começou a ser aceito de forma mais ampla quando a antimatéria aparece, em 1932, um ano depois dele fazer a previsão teórica. Então, a simetria, ela às vezes traz esse debate. Nós vamos ver na próxima live uma simetria que é muito importante, que vai se configurar no ano de 61 e depois ela vai se fortalecer de uma forma ainda mais fundamental no ano de 64. Ela vai gerar um grande debate e ela só vai ser assim, mais amplamente aceita a partir de 1969, quando a descoberta é feita. Então, a simetria, ela sempre antecipa, ela tem esse poder antecipador das descobertas. E aí, às vezes, nesse período em que ela antecipa, mas que a descoberta não é feita, ela fica meio marginalizada, sujeita a críticas. São escolas de pensamento. Então, você vai numa escola que pensa de uma simetria, ou você vai numa outra escola que pensa numa outra simetria, quer dizer, existem os fluxos, né? É como se fossem estradas de pensamento dentro desse mundo, né, psicológico, né, desse mundo intelectual. Você tem o terreno, né, intelectual, e nesse terreno intelectual você tem várias vias. E, às vezes, cada via é a via de uma teoria, é a via de uma escola de pensamento. E é assim que a gente vai trabalhando. A escola ligada ao modelo padrão, sobre o qual nós vamos falar na próxima vez, a escola ligada, por exemplo, à gravidade quântica, a escola ligada, por exemplo, à teoria de cordas, ou a escola ligada a outras áreas da física. Então, a ciência, não só na física, mas nas outras áreas científicas também, né, dentro da sociologia, dentro da literatura, nós temos diferentes correntes de pensamento, escolas de pensamento. É assim que o mundo científico caminha. Isso é muito importante, eu estou chamando a atenção, porque eu imagino que eu esteja falando não para estudantes, né, universitários, tanto, mas para cidadãos que têm interesse pela ciência, que têm interesse pela política científica, mostrando que hoje a gente, com todo esse advento da internet, a capacidade de cada um ter o próprio palanque, né, e gerar a ciência que quer na base do achismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque ciência não é isso. Nós não vivemos de verdade, nós não vivemos de certezas, nós vivemos de incertezas calculadas. O que é importante da ciência é que nós trabalhamos, as ciências não são 100% precisas, é 0,0001, mas não é zero.
né? Por menor que seja o número, dizer isso é zero, dizer que alguma coisa é zero é muito taxativo. Não, não é zero, é 0,00001 lá atrás, mas é diferente de zero. Então, nós temos essa incerteza. Essa incerteza é premeditada, essa incerteza é associada a um processo que é preciso. Então, nós trabalhamos com incertezas calculadas, com incertezas controladas meticulosamente, mas a ciência é isso. Então, é sujeita ao debate, é sujeita à crítica, não tem uma verdade absoluta. Nós caminhamos, quer dizer, o modelo padrão, que é um modelo muito divulgado, muito popular na física, ele tem combatentes, ele tem pessoas que não o aceitam e que trabalham, produzem trabalhos científicos tentando mostrar que tem vias diferentes da via do modelo padrão, tem vias diferentes da via do Big Bang. Então, tem físicos renomados que fazem trabalho na contramão do Big Bang. Então, tem o Big Bang para muitas pessoas, para outros cientistas, eles têm trabalhos publicados em boas revistas, prestigiosas também, que dizem, não, eu concebo a evolução do universo e a origem do universo sem pensar no Big Bang. Então, é isso que é importante na ciência. Falo da física porque é a minha área de trabalho, mas isso aí em todas as áreas do conhecimento, né, a gente tem que buscar correntes que são opostas, justamente porque é desse debate que a ciência se enriquece. Então, esse debate, só para finalizar, esse embate, né, direita e esquerda do que eu falo, eu botei esse título assim só para ser um pouquinho mais provocativo, mas é porque o mundo quântico, ele distingue muito essa questão da paridade. A paridade ser direita ou de esquerda, isso aí pode fazer muita diferença nos processos da natureza. E a gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar do chamado modelo padrão, né, que está sendo elaborado desde a década de 20, né, todo esse trabalho que nós falamos agora da década de 50, teorias de Yang-Mills é a base matemática e também física do modelo padrão. Então, tudo isso nós estamos construindo paulatinamente o modelo padrão. E esse modelo padrão, a matéria do modelo padrão é predominantemente esquerda. Tem uma parte direita e uma parte predominantemente esquerda. Alguns direitos vão se juntar com os esquerdos e alguns esquerdos vão ficar sozinhos, sempre esquerdos. Essa é uma discussão. E mais à frente nós vamos ver que esses neutrinos, hoje se fala de neutrino também de direita. Então tem neutrino de esquerda hoje, mas também se fala da possibilidade do neutrino ter o lado direito, que são os chamados neutrinos de Majorana, que é uma discussão que ficou muito acirrada a partir de 1998. Então, todos esses debates são muito interessantes, e o que eu tentei trazer hoje aqui, basicamente, foi que o que as simetrias previram na década de 30 foram, com muito sucesso, detectadas na década de 40 e na década de 50. E a década de 50 faz novas previsões baseadas em simetria, sobre as quais nós vamos falar na próxima live. Então, eu queria agradecer a equipe do Professor Global pela gentileza desse horário tardio, quase meia-noite, mas que deu para a gente ter essa conversa. Espero que seja útil para as pessoas que estão assistindo, né? Essa foi a versão cidadã, e nesse próximo sábado e domingo nós vamos fazer a live 4, na versão acadêmica, mais detalhada, com as referências, com toda a construção cronológica da teoria, do modelo padrão, e fazer depois também a live cidadã, tentando chamar a atenção para o processo científico que está em torno. E chamar a atenção também aqui, né, que essa semana foi uma semana em que nós tivemos uma grande derrota, né, na ciência brasileira, porque o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações teve um corte, né, previsto para 2021 de 27, me parece que 27,7%, ao passo que o Ministério da Defesa teve um aumento de 17%. Então, tira-se 27% da ciência, tecnologia e das inovações. Eu tinha anotado em algum lugar, deixa eu procurar aqui. Foi aqui, eu anotei nesse papelzinho aqui. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 27,7% a menos. E o Ministério da Defesa, 16,1% a mais. Então, nada contra a defesa, mas muito a favor da ciência e tecnologia. O que nós estamos vendo hoje aí com toda essa discussão da vacina, o Brasil, que tem uma política, tem uma ciência muito avançada no campo das vacinas, né, da infectologia, da epidemiologia, né, através dos seus institutos, o Brasil precisaria, né, ter uma expectativa de um aumento na ciência e tecnologia. Sempre se pensa que isso é gasto.
Isso não é investimento, não. Vamos pensar, já chamei a atenção aqui, quanto custa uma teoria? Quanto custa a mecânica quântica no mundo de hoje? Vamos dar um valor. Quanto custa o eletromagnetismo? Quanto custa a física nuclear? Então, quanto custa a biofísica, né? Tudo que a biofísica nos tem dado. E outras áreas das ciências, né? Quanto custa também na química, na biologia, na sociologia, quanto custa uma política científica, o bem que uma política social, que uma política econômica, que uma política de educação traz. Então, vamos pensar que ciência, pesquisa é um grande investimento que requer um certo capital no início, mas que o retorno depois é incomensuravelmente maior. O que se investiu na mecânica quântica é um nada frente ao que a mecânica quântica nos dá hoje em termos de tecnologia no mundo, em termos de tecnologia e em termos de medicina. E assim vai. Então, é sempre importante a gente pensar no investimento no conhecimento. O resultado do investimento no conhecimento é muitas ordens de grandeza superior ao próprio investimento. Então, quando a gente vê tirar 27,7%, isso significa redução de bolsas, redução de editais para projetos científicos, né? Tudo bem, aumenta a defesa, né? Mas por que vai se diminuir quase 30%? Do orçamento da ciência e da tecnologia? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente ter essa consciência, o cidadão tem que pensar nisso, né? Se tira esse dinheiro todo, por que essa vacina da Covid está vindo tão rapidamente? Porque já se fazia pesquisa com os priminhos, né, mais afastados do coronavírus, né, dos outros priminhos do coronavírus, há muito tempo. A pesquisa não foi interrompida. E essa pesquisa é cumulativa. Hoje, então, você tem a chance de fazer uma vacina em tempo recorde, porque havia conhecimento acumulado. E se não tivesse essa pesquisa acumulada anteriormente? Para onde nós estaríamos indo hoje, né? Ia começar do nada, estaríamos muito lá atrás, sem a perspectiva de ter uma vacina provavelmente em um ano, né? Junho do ano que vem, junho de 2021, ou até antes, mas vamos dizer assim, realisticamente, como dizem as pessoas da área, tipo junho, julho de 2021, já se começa a vacinar uma grande parte da população. Isso por quê? Porque existia pesquisa, que não foi perdida. Com esses cortes, a gente começa a ver que próximas pandemias pode ser que a situação não seja tão simples. Então, eu só queria chamar a atenção para o valor da pesquisa. Foi uma derrota muito grande para a ciência brasileira, né? E, claro, se derrota a ciência, se derrota também a educação. A educação vai no efeito dominó. Então, foi uma derrota para a ciência, foi uma derrota para a educação, mas tivemos um evento bom que foram os 100 anos da UFRJ. Então, acho que vale a pena comemorar 100 anos de uma grande instituição de ensino, de pesquisa e de projetos sociais que a gente tem no Brasil, que é o UFRJ. Eu queria me congratular com todos os professores e todos os estudantes da UFRJ, né, e dedicar o trabalho de hoje a esse esforço nesses 100 anos de construção dessa grande universidade. Um abraço a todos e até a live 4, se Deus quiser. Estou deixando o estúdio.